Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre o medo da morte. Como sabemos, os medos, eles se ramificam na mente, criam raízes, são extremamente fortes, assim como o amor. E nessa questão do medo, nós vamos trazer o medo da morte porque nós vemos que ele é muito comum acontecer. Então, indivíduos que estão próximos do desencarne, eles muitas vezes entram em desespero. Existem até alguns estudos que sugerem que indivíduos que são muito materialistas dificilmente conseguem chegar com lucidez ao fim da vida. Normalmente eles caem numa depressão profunda, entram em coma, algum distúrbio mental para fugir da realidade. Então veja, como nós já falamos aqui para vocês algumas vezes, existe o traço eterno cronológico da natureza, então é um eterno, é um contínuo espaço, como disse Hélio Couto. Nesse contínuo as coisas são transformadas constantemente para atender a demanda que é necessária para que a evolução aconteça em todas as situações que se fazem presentes ali. Nós temos a concepção da morte porque é um medo que é projetado pelo nosso ego. Então nós vemos que o nosso ego ele se vincula a esses medos para que ele defenda a sua existência. Mas veja que esse é um degrau de conhecimento que nós entendemos que chega num ponto que o ser ele ilumina o seu próprio ego. Então não é uma questão de destruí-lo, é uma questão de amansá-lo, de direcioná-lo. Partindo desse ponto nós vamos entendendo que a morte é um desencarne. Sabemos que, por exemplo, em essência a matéria se transforma. Então essa casa vai ser transformada em outra coisa, as rochas se transformam em pedras, ou as rochas se transformam em solo, o solo nasce as árvores, aí vem os insetos morrem e vão para a terra de novo, morrem entre aspas. Então nós vamos entendendo que é um ciclo. Esse ciclo da vida, quando cada coisa faz o que lhe corresponde, traz harmonia. Então a natureza é harmônica. Mas, em virtude do ser humano ter o complexo mental, ele é capaz de maximizar os instintos dele. Algo que poderia ser utilizado para atingir a sabedoria propriamente acaba sendo utilizado como veículo de prazer, satisfação de prazer. Nesse ponto, nós entendemos que nós temos uma sociedade capitalista. A questão aqui é trazer a ideia, vamos deixar isso claro, né? Eu não sou economista, não sou sociólogo, nós estamos aqui estudando os conceitos, refletindo sobre eles. Nessa sistêmica, nós vemos que há os desejos. Então, tem o celular do ano, o carro do ano, a casa do ano, o cônjuge do ano, aí vira o ciclo, tudo novo. Aí nós nos sentimos defasados pelo antigo e começa tudo de novo. Então é aquela questão do medo de não pagar as contas, do medo de sujar o nome, o medo de perder a casa, de perder o carro e o desejo de ter aquilo. Então nessa corda assim nós ficamos presos. E isso é interessante para que, como você já deve saber, para que aquela pirâmide, financeiramente, negativamente falando, fique de pé, para que os poucos reinem sobre os demais. Isso é interessante porque disso daqui que vem um dos nossos maiores medos, né? Então nós temos que aquela concepção, inclusive do medo da injustiça, sendo que muitas vezes nós não entendemos o que é justiça. Justiça é quando cada coisa está no seu lugar. Eu estando me realizando em plenitude, em harmonia com as existências, isso é justo para mim. Mas quando eu entro em conflito com algum ser, com algum recurso natural, com alguma coisa, eu estou em desarmonia, eu estou sendo injusto. Então, partindo dessa questão, nós começamos a entender que muito daquilo que vivemos não atende à maioria, é desigual. Então, em conclusão, é injusto. Injusto com grande parte, inclusive conosco mesmo, mas enfim. Tendo esses princípios em mente, nós vamos entendendo, pela falta de informação muitas vezes, da reflexão, da meditação, da conexão que temos com o divino, que muitas vezes nós mal reconhecemos ou simplesmente ignoramos. Veja que ignorar no sentido de saber que, mas não levar em consideração. É diferente do desconhecer. Muitas vezes sabemos, mas deixamos de dar tanta importância, nesse sentido de ignorar, ignorância. Tudo bem. Pela essa falta de informação, muitas vezes nós acreditamos que o desencarne físico, ele engloba de que nunca mais verei, nunca mais acontecerá. E somando as questões que nós temos, que muitas vezes pegam as discussões, como sabemos,
como política, religião. Essas questões, quando nós começamos a conversar sobre elas, é difícil nós chegarmos a algum lugar, né? Porque nós estamos dando a nossa opinião, muitas vezes as pessoas estão esperando nós pararmos de falar para despejarem as verdades e dificilmente alguém chega a algum lugar nessas conversas. Então, por haver esses conflitos de tribos, né, que nós criamos essas mini-sociedades que entram em conflito entre si, todas elas vão fragmentando as informações. Então, pouco se sabe sobre muita coisa. Em conclusão, pouco se sabe sobre tudo, na condição que vivemos. Veja que havia o filósofo que falava, tudo que sei é que nada sei. Nesse amplo do universo, sabemos que somos um soprinho de vida vivendo nesse planeta, nesse sistema. Mas na condição onde estamos, ainda assim sabemos pouco. Ainda assim temos muitos medos. Então nós vemos que o medo ele se manifesta quando há o desconhecido. Eu temo a morte porque eu desconheço ela. Falando pelas experiências que temos com meditação, nós entendemos que a morte, ela lembra uma energia neutra. Nem masculino, nem feminino. Nem calor, nem frio. Nem doce, nem salgado, nem claro, nem escuro. Ela é neutra. E justamente por ter essa vibração neutra, há aquela imprevisibilidade. O que esperar disso? É como se fosse um vazio. E isso dá uma sensação de medo, de cara do céu, né? E quando nós começamos a refletir sobre as nossas vidas, veja que algumas culturas acreditam, as antigas principalmente, que o fato de nós dormirmos é uma pequena morte. A cada segundo que passa da nossa vida é a morte que está vindo. Então já passou um tempo, eu já estou morrendo. Todos nós estamos morrendo. Em outras palavras, desencarnando. Então quando nós entendemos essa sistêmica da vida harmônica, nós começamos a entrar em paz com esse fluxo. E quando nós entendemos, como nós estávamos falando, que em essência a matéria se transforma, que em essência a forma se mantém. Por exemplo, o quadrado, o retângulo, o círculo. Ninguém pode matar as formas, ninguém pode matar a forma de um ser humano, ninguém pode matar a forma de uma caneta. São arquétipos no plano das ideias. Alguns indivíduos materializaram essas formas, mas elas já existiam por elas mesmas. O ser humano, tendo consciência ou não daquilo, é intrínseco à vida, à origem, à existência. Então, se nada mata a forma, se a matéria nunca some, ela se transforma eternamente, e se o espírito sempre existe porque o divino está dentro de tudo e de todos, nós entendemos que a morte é uma ilusão trazida ao nosso ego para que nós nos entreguemos aos nossos desejos e nos afastemos dos nossos medos. Então é interessante nós entrarmos na questão da reflexão, de entender durante o nosso dia o que eu fiz, valeu a pena? O que eu fiz é digno de um ser humano? Ou será que eu tropecei, falei alguma coisa que não deveria? Será que eu tratei alguém mal? Caso sim, por quê? O que me fez fazer isso? Entender com profundidade. Nós damos o que temos. Se eu falo algo para alguém que machuca, se eu faço algo para alguém que machuca, é porque eu estou machucado. Por que eu estou machucado? E a gente vai entrando nessa reflexão e começa a entender o padrão da nossa própria vida. Então veja que para nós entrarmos nesse caminho de dentro é muito difícil e é muito doloroso. Porque nós vamos combatendo os nossos demônios e isso muitas vezes nos assusta. E quando deparamos com esse vazio neutro, é assustador. Então veja que das coisas que nós temos, que nós conquistamos no decorrer da nossa vida, inclusive nós já falamos sobre isso algumas vezes, aquilo que é realmente nosso, ninguém pode tirar de nós. E o que de fato pertence a você é o que te compõe, é o que compõe sua consciência, suas qualidades, seus defeitos, seus tropeços, seus pensamentos, suas memórias, suas lembranças, isso compõe você. Isso é seu de fato, é isso que vai ficar contigo. Então é interessante que nós reflitamos sobre o que fazemos. Veja que independente da terapia que se opte, do conhecimento que se vislumbre, todos eles nos trazem o mesmo recado. Ame tudo, ame todos. E à medida que nós vamos tendo esses conhecimentos, nós vamos entendendo o significado disso na prática. Então, para ir fechando o vídeo, nós dizemos, para conseguir transformar o medo da morte, é necessário conhecê-la. Então nós vemos que, na verdade, a morte é uma amiga.
A consciência, ela vai vivendo, ela vai despejando as frustrações, vai se enrijecendo, endurecendo. A morte livra a consciência daquele fardo e reinicia o processo em outro lugar. E novamente, começa a deturpar, começa a sujar, começa e livra novamente. E vai livrando, livrando, livrando. E vai tendo catarse, e vai ressignificando os laços nocivos com indivíduos no decorrer do tempo, do espaço. Até que chega no ponto que o indivíduo acende a consciência e fala, agora eu entendi. Agora eu sei. Então nós sabemos, nós temos que ser realistas. Nós estamos em um círculo de indivíduos que vão desencarnar, que vão para outros lugares, que vão para outras formas de vida, outros planetas. Mas isso faz parte. Então, quanto antes nós aceitarmos o fluxo da natureza, mais rápido nós entramos em harmonia. E nós falamos em questão de rápido, não leve isso como uma competição de longe. É uma questão de entendermos que as coisas são assim. Nós vemos dia após dia insetos desencarnarem, plantas, animais, rochas. Por que com nós é diferente? O que nós temos de especial? Essa questão de se sentir especial é do ego, sentir-se superior. Então nós vemos que há muitos complexos mentais, de personalidade, de mente, que faz com que nós fujamos da verdade. Da verdade de que tudo é uma coisa só, de que tudo retornará ao uno, e daquilo que provê a vida, o que provê, o que faz nascer, é o amor. Então existe vida porque existe amor. E quanto mais nós nos conectarmos a esse princípio, mais felicidade, mais amor, mais realização nós teremos. Tudo bem? Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.